Fala, meu povo amado do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima e eu estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o continente europeu, dessa vez para conhecermos os seus aspectos físico-geográficos. Então vamos lá dar continuidade ao nosso estudo sobre este continente. Para compreendermos esses aspectos físicos naturais do continente europeu, cabe a nós justamente realizarmos uma série de análises a respeito do seu relevo, da sua vegetação, do seu clima. No entanto, neste primeiro momento, vamos justamente compreender as formações de relevo da Europa, certo? Então vamos acompanhar aqui no nosso mapa, vamos vir aqui para a imagem que, de certa forma, vai estar mais maximizado. Essas porções de relevo, como a gente pode acompanhar nesse mapa, nesse marrom mais escuro, vão corresponder justamente ao relevo do continente, que vai possuir mais de 2.000 metros de altitude, certo? A partir de 2.000 metros ou acima disto, como a gente pode observar. Que a gente vai ver relevos como os Alpes, né, como a Cordilheira do Cáucaso. A gente vai ver também em outras partes aqui da Europa, como a gente pode observar. Aqui, nessa corzinha mais clara, 1.000 metros de altitude. Nessa corzinha ainda mais clara, meio que um amarelo, 200 metros de altitude. Esse verdinho aqui em zero, né, a gente vai corresponder basicamente às planícies que estão no nível do mar. E aqui, esse negativo, né, 28 negativos, como a gente pode observar, vai corresponder basicamente às depressões que estão presentes no continente europeu. Só lembrando que quando nós estamos estudando o relevo e falamos de depressão, nós temos dois tipos de depressão, certo? Nós vamos ter aquilo que a gente chama de depressão relativa e aquilo que a gente conhece como depressão absoluta. A chamada depressão relativa, gente, vai ser aquela, por exemplo, que eu vou ter uma superfície, certo? Que ela está rebaixada em relação ao relevo que existe ao seu redor, certo? Mas ela está aqui, por exemplo, acima do nível do mar. É uma depressão por quê, professor? Porque essa região de depressão, mais uma vez, ela é rebaixada, ela é mais baixa do que essa superfície aqui ao seu redor. Já aquilo que a gente conhece como depressão absoluta é basicamente aquela forma de relevo que ela está inclusive, certo, rebaixada quando nós comparamos, perdão, ao nível do mar. Mais uma vez, depressão absoluta é basicamente a depressão que vai estar abaixo, né, em termos de altitude, abaixo inclusive do nível do mar. Já a depressão relativa é aquela depressão que ela vai estar basicamente rebaixada em relação às superfícies ao seu redor. Voltando para cá, meus queridos, como a gente pode perceber, né, analisando esse mapa do continente europeu mais uma vez, a gente percebe que predomina neste continente o relevo de planaltos, como a gente pode bem observar, é bem frequente aqui no continente, e o relevo aqui, ó, de planícies, né? Essas regiões aqui justamente no nível do mar, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui e conhecer alguma dessas formas de relevo. Como vimos anteriormente, a Europa ela vai possuir justamente um relevo bem variado, onde eu vou encontrar os chamados maciços antigos, planaltos, planícies, cadeias de montanhas e, como a gente viu no mapa, né, a chamada depressão do Cáucaso. Agora a gente vai conhecer a localização de cada uma dessas formas. Na porção norte e nordeste do continente europeu, a gente vai ver a ocorrência dos chamados maciços antigos. O que são esses maciços antigos, meus queridos? São basicamente formas de relevo que já passaram por um longo processo de erosão, no qual, num determinado período histórico, né, há milhares de anos atrás, essas formas de relevo elas eram bem mais altas. No entanto, os agentes da erosão foi fazendo com que elas se rebaixassem, né, fossem diminuindo a sua altitude. Como a gente vai observar aqui, ó, os chamados Alpes escandinavos e os chamados Montes Urais, aquele que nas primeiras aulas a respeito do continente europeu, nós vimos que vai ser basicamente a fronteira natural que divide ali a porção da Eurásia, entre continente europeu e continente asiático. Continuando, como eu comentei anteriormente, os maciços antigos são justamente essas formas de relevo que apresentam uma altitude moderada, justamente fruto de um longo processo erosivo que aconteceu, que ocorreu, que afetou essas porções de relevo. Dando continuidade,
A gente também vai observar, por exemplo, as chamadas cadeias de montanhas, né? Que vão ter, inclusive, uma bem famosa, né? O continente europeu vai deter justamente uma das cadeias de montanhas mais famosas do mundo, os chamados Alpes, que vai estar no território alemão, no território da Suíça, no território francês e de mais 3 países. Um detalhe muito importante, esses chamados Alpes, como a gente pode observar, né, são justamente cadeias de montanhas que vão apresentar altitudes elevadas, ou seja, não passaram por um intenso processo de desgaste como os maciços antigos que vimos anteriormente. São geologicamente recentes, ou seja, os agentes da erosão não danificaram esse relevo, não rebaixaram tanto esse relevo. Esse processo está ocorrendo e vai ocorrer ainda por milhares de anos, para que essas cadeias de montanhas justamente tenham uma diminuição na sua altitude. O processo erosivo, afinal de contas, ele não para, ele vai seguir atuando. No entanto, como são formas de relevo geologicamente recentes, a gente vai ver justamente essas altitudes elevadas, como a gente percebe aqui na região dos Alpes, como eu falei anteriormente para vocês, e na chamada Cordilheira do Cáucaso. Essas cadeias de montanhas, né, vão se localizar predominantemente ali na porção sul do continente, na porção sul da Europa. E aqui eu também vou ver um detalhe bem importante. Justamente por ser uma estrutura geológica recente, o sul deste continente está suscetível a problemas com situações de terremotos e de vulcões, como a gente pode observar aí alguns desastres recentes que ocorreu ali na Itália. Outro exemplo também no próprio continente é a Islândia, que vai ficar ao norte, porém ela também vai ser uma região ali próximo, onde eu vou ter uma intensa atividade vulcânica, certo? Dando continuidade, na porção central e no leste do continente, eu vou ver justamente o predomínio das planícies e dos planaltos, né? Que os planaltos vão apresentar uma altitude bem moderada e as planícies vão estar ali próximos do nível do mar. As planícies vão cobrir cerca de 70% do território europeu, ocupando uma área que vai se estender dos Pirineus, que fica ali na chamada região da Península Ibérica, onde eu encontro Portugal e Espanha, até os Montes Urais, meio que de oeste a leste do continente europeu, certo? Entre esses limites, como que a gente viu, a gente vai ter uma grande porção de planícies se estendendo por todo o continente. E um detalhe muito importante que nós temos para observar é basicamente a atuação do relevo no clima do continente. Por exemplo, as planícies que vimos anteriormente, que se estendem pela maior parte do continente europeu, elas vão favorecer a penetração e dispersão das massas de ar frio do Ártico, né, que vem ali da porção norte da Europa, tornando as temperaturas mais baixas ali entre a porção central e norte do continente. Já as cadeias de montanhas que eu vou ter ali no sul, como é no caso dos Alpes, como eu mostrei anteriormente, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter, de certa forma, uma dificuldade da passagem das massas de ar frio, que vão vir ali daquela porção norte, como a gente viu anteriormente, e também vão impedir com que as massas de ar quente do Mediterrâneo e da África, que vem do sul, avancem para o interior do continente europeu. E aí, de certa forma, eu vou ter regiões onde o clima predominantemente vai ser frio e seco. Vamos observar aqui no desenho, para a gente tentar compreender, tentar assimilar como que esse relevo age como barreira natural para essas massas de ar. Nessa imagem, a gente vai ter basicamente um retrato do movimento das massas de ar que entram no continente europeu. Aqui ao sul, essas setinhas na cor lilás representam justamente as massas de ar quente e úmido que são geradas aqui na região do Mediterrâneo, que sai aqui do continente africano em direção ao continente europeu. Já aqui ao norte, eu percebo em verde justamente as massas de ar frio que sopram da região aqui do Ártico. Um detalhe muito importante, nessa convergência entre essas massas de ar, eu vou ter justamente aquela cadeia de montanhas da região dos Alpes. E essa cadeia de montanhas dos Alpes, como a gente pode observar, de certa maneira, ela vai servir como um obstáculo natural na dispersão dessas massas de ar. Por exemplo, das massas de ar quente e úmido que sopram aqui dessa região do Mediterrâneo e da África, de certa forma elas vão encontrar justamente nos Alpes uma barreira, né, uma barreira físico-natural. Dessa maneira, essa porção sul da Europa vai apresentar justamente essas características de um clima mais quente, de um clima mais úmido, como a gente pode perceber.
Já nessa porção mais ao norte do continente europeu, com a movimentação dessas massas de ar que sopram do Ártico, essas massas de ar vão possuir uma característica de serem frias e secas. E aí, um detalhe muito importante, na medida que elas também vêm em direção ao continente europeu, quando chegam aqui próximo a essa cadeia de montanhas dos Alpes, eu vou perceber justamente essa barreira natural também agindo contra essas massas de ar. Então, justamente nessa porção aqui do centro e norte da Europa, eu vou ter justamente uma região onde eu vou apresentar temperaturas mais baixas e um clima mais seco, né? Onde eu vou ter uma umidade bem menor comparada aqui ao sul do continente europeu. Tudo jóia? Agora, analisando a hidrografia do continente europeu, analisando as águas deste continente, no primeiro momento, cabe a nós observarmos o seguinte detalhe. Na Europa, nós não vamos ter a ocorrência, por exemplo, de rios de grandes extensões e volumes de água, como encontramos aqui na América do Sul, né, com o rio Amazonas, ou então na região da África com o rio Nilo. No continente europeu, a gente vai ver geralmente rios que correm sobre planícies, né, que vai apresentar uma característica muito importante no que diz respeito aos sistemas de hidrovias. Afinal de contas, rios de planícies não vão apresentar grandes quedas d'água. E de certa forma, como eu tenho ali um certo nivelamento dessas águas, isso vai facilitar a navegação. Os poucos rios que vão estar em regiões sobre planaltos vão ser justamente aproveitados em suas quedas d'água para a geração de energia hidrelétrica e para abastecimento de água. A importância destes rios a gente percebe justamente no surgimento das grandes cidades europeias, né? Como, por exemplo, aqui Londres, que vai justamente se desenvolver nas margens do rio Tâmisa, ou, por exemplo, a própria cidade de Paris, né? Que vai se desenvolver às margens do rio Sena. E a gente percebe justamente a importância que os rios têm no surgimento dessas cidades e no desenvolvimento, tanto como fonte de abastecimento de água, como também posteriormente vai ser aproveitado nos aspectos econômicos, como transporte, como o aproveitamento desta água de repente para o desenvolvimento de alguma atividade industrial. E aqui eu percebo o seguinte, né, eu vou ter exemplos de rios extremamente importantes para o continente europeu como um todo. Por exemplo, o rio Danúbio, que é considerado e chamado de rio da integração internacional, ele vai atravessar 10 países, ou seja, tem um rio que corta o território de 10 países. Imaginem, por exemplo, a importância que esse rio tem para o transporte fluvial, para o transporte de cargas, que vai justamente atravessar, né, essa hidrovia que vai ser proporcionada pelo chamado Rio Danúbio. Esse rio ele é possível navegá-lo a partir do Mar Negro até o Mar do Norte, utilizando a hidrovia que interliga por meio de canais artificiais o Rio Danúbio e o Rio Reno. Já esse rio Reno é outro rio de extrema importância para o continente europeu. Por quê, professor? Porque ele vai atravessar justamente uma grande região industrial do continente e vai desaguar aqui, ó, nos Países Baixos, também chamado de Holanda, que é justamente numa região, né, num delta onde ele deságua, que vai estar localizado o chamado Porto de Roterdã, que é basicamente o principal porto do continente europeu e um dos maiores do mundo em movimento de cargas. Ou seja, você imagina o seguinte, eu tenho uma hidrovia que corta todo o continente e leva, né, de certa forma, completa um trajeto até o principal porto do continente e um dos principais do planeta. Ou seja, a importância dessas hidrovias, a importância desses rios como caminhos, né, para o transporte hidroviário, a gente percebe justamente nesses reflexos que vão colocar a Europa nesse cenário de transporte, né, nesse cenário evolutivo no que diz respeito à economia de transporte de cargas, entre outros pontos. A gente também observa aqui o chamado Rio Volga, que é o maior rio do continente. Ele atravessa importantes áreas industriais da Rússia. Ele vai nascer no Planalto de Valdai, no próprio território russo, e atravessa toda a planície russa, desaguando no chamado Mar Cáspio. A gente percebe aí, por exemplo, nesses 3 exemplos dados, a importância, né, que essas hidrovias, essa região onde eu tenho justamente um percurso em que embarcações podem navegar tranquilamente, de certa maneira, a importância econômica que isso tem para o continente europeu, que em termos territoriais é um continente pequeno, né? Como a gente viu em aulas anteriores, eu tenho países que sequer têm saída para o mar.
Porém, alguns deles se aproveitam justamente desse transporte hidroviário, se aproveitam justamente dessas hidrovias para poder fazer a sua economia girar, né, para poder fazer de repente os produtos que são produzidos serem exportados ou também propiciar a importação de determinados produtos comprados em outros países. Agora, analisando os aspectos de clima e vegetação do continente europeu, a gente percebe o seguinte: o clima, né, deste continente vai ser influenciado pelos fatores climáticos. O que são esses fatores climáticos? A latitude, né, que é a distância em relação à linha do Equador, a distância de determinado ponto em relação à linha do Equador. A gente vai ver, por exemplo, o relevo também atuando nessa questão da formação desses climas do continente, as chamadas massas de ar, fatores como a maritimidade e continentalidade e as correntes marítimas. Vamos conhecer esses fatores agora. Aqui, por exemplo, nessa porção ocidental da Europa, né, e nessa porção aqui ao norte e central, eu vou ver elas sendo bastante influenciadas pela chamada corrente marítima do Golfo, que vai ser basicamente uma corrente que vai trazer, de certa maneira, águas mais quentes, né, para essa região aqui do continente europeu. A gente percebe o seguinte: a gente vai ter, por exemplo, a temperatura dessas áreas, teoricamente, seriam para ser mais frias, justamente pelas influências aqui dos fatores como a maritimidade aqui da região do Oceano Glacial Ártico. No entanto, essa corrente marítima que vem do Golfo, ela traz, de certa forma, um aquecimento para essa região, justamente proporcionando que a temperatura dessa região aqui se torne mais amena, menos fria. Tudo bem? Outro ponto muito importante para a gente analisar é a questão do relevo. Como o relevo vai interferir nas chamadas movimentação das massas de ar quentes e frias. Como vimos anteriormente, aquela região dos Alpes, ao sul da Europa, servindo como barreira natural para o avanço das massas de ar quente e úmidas que sopram do continente africano e do mar Mediterrâneo em direção à porção central da Europa, e as massas de ar frio e seco que sopram dessa região do Ártico em direção àquela porção sul do continente europeu. A gente vê os Alpes servindo justamente, né, o relevo desses Alpes servindo justamente como uma barreira natural, interferindo diretamente no movimento dessas massas de ar quentes e frias. Veremos também aqui nas áreas mais próximas aos oceanos a influência da chamada maritimidade. Nessas regiões mais próximas dos oceanos eu vou apresentar climas com invernos menos rigorosos, quando a gente compara, por exemplo, aos das áreas mais distantes, né, mais para dentro, na porção mais interior do continente europeu. Esse fator, né, no qual eu tenho essa questão da localização mais interiorizada no continente europeu, eu chamo de continentalidade. Agora, analisando o clima do continente europeu, a gente vai observar, de certa forma, uma determinada variação, como a gente pode perceber aqui neste mapa. Analisando o mapa, a gente percebe que aqui nessa região da Península Ibérica, aqui na Itália, aqui nesses países, nessa porção aqui ao sul do continente, a gente vai ter a ocorrência do chamado clima mediterrâneo, que vai ser justamente influenciado por fatores aqui das massas de ar que sopram aqui do continente africano e também aqui da região do mar Mediterrâneo. Nessa porção aqui em verde, a gente vai ver o chamado clima temperado, de certa maneira com uma variedade climática, com estações bem definidas aqui no continente europeu. Aqui nas cores azul e lilás, a gente vai perceber justamente aquelas regiões do continente europeu onde eu vou encontrar os climas mais frios, né? Por exemplo, aqui nessa maior porção do território russo no continente europeu, nesses países vizinhos, eu percebo justamente a ocorrência do chamado clima frio. E mais ao norte, justamente mais próximo aqui da região do Oceano Glacial Ártico, eu vou ter justamente a ocorrência do chamado clima polar, né, onde eu vou encontrar justamente as médias de temperaturas mais baixas deste continente. Tudo certo? Como a gente pode observar, a gente percebe também a questão da influência das correntes, né, que saem daqui do Golfo, como comentamos anteriormente, a corrente da Groenlândia trazendo também temperaturas mais baixas, que de certa forma elas acabam se convergindo aqui, ó, nessa região, de certa maneira, tornando o clima nessa porção aqui mais ameno, no que diz respeito à questão das temperaturas mais baixas, né? De certa maneira, essas temperaturas não serão tão baixas nessa região, justamente fruto dessa convergência dessas correntes mais quentes que vem aqui da região do Golfo e proporciona justamente um aquecimento nessa porção aqui do continente europeu.
Agora apresentando, gente, as características de cada um desses climas que nós analisamos, a gente percebe o seguinte: o clima polar ele vai estar predominantemente nas áreas ao norte do Círculo Polar Ártico. Vai ser caracterizado por médias mensais com temperaturas geralmente abaixo de zero, praticamente durante todo o ano. Ali ao norte da Europa, né, na região ali, por exemplo, da Península Escandinava, a gente vai ver, por exemplo, a Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, com a ocorrência do chamado clima frio, que vai ser caracterizado por um verão muito curto e um inverno longo e rigoroso, né, apresentando temperaturas bem baixas e grande e intensa precipitação de neve. Já na porção central do continente, eu vou ver o chamado clima temperado, nas áreas mais próximas do Oceano Atlântico, influenciados justamente por aquela corrente do Golfo, que eu venho comentando com vocês desde o começo da aula. Aqui vão apresentar verões suaves e invernos pouco rigorosos, justamente fruto do aquecimento que essa corrente do Golfo proporciona a essa região. Já nas regiões mais distantes do oceano, a continentalidade vai propiciar estações do ano bem mais demarcadas, né, com elevadas amplitudes térmicas anuais. O que são essas amplitudes térmicas, gente? Justamente as diferenças entre temperaturas mínimas e máximas ao longo do ano. A gente vai ter também no sudeste deste continente, chamado clima semiárido, onde eu vou ter características como essa daqui: baixos índices pluviométricos, ou seja, pouca chuva, verões quentes e invernos bem rigorosos. O clima mediterrâneo vai estar ali principalmente na porção sul deste continente, influenciado pelas massas de ar que vem do norte da África e ali da região do mar Mediterrâneo. Aqui eu vou ter aquela característica de verões bem quentes e secos, né, e invernos chuvosos com temperaturas amenas. Já nas cadeias montanhosas, eu vou ver justamente o chamado clima frio de montanha, proporcionado justamente pela altitude desse relevo. Eles vão apresentar baixas temperaturas durante todo o ano em relação justamente da altitude. Afinal de contas, a altitude não muda. Detalhe importantíssimo: quando eu falo de clima, meus queridos, eu estou falando justamente de um fator que também vai afetar a vegetação dessas regiões. Vai perceber no continente europeu uma vegetação nativa bem diversificada. Por exemplo, neste continente, eu vou ter, por exemplo, as chamadas florestas temperadas, vou ter a floresta boreal ou taiga, a tundra, que é justamente uma forma de vegetação, né? Uma forma que vai surgir principalmente naquelas regiões mais frias. Elas são basicamente meio que um lodo, meio que assim, um vegetal meio que bem gosmento, pegajoso. Justamente por quê? Porque eles estão em temperaturas mais frias. Lá a questão da vida para esses vegetais não é de certa forma tão significativa. É como se de certa maneira sobrevivessem os mais fortes, né? E esses vegetais que sobrevivem nessa região não atingem sequer, por exemplo, o nível de arbustos ou árvores de pequeno porte. São realmente uma vegetação bem rasteira, que vai ficar ali justamente cobrindo o solo dessa região polar. Do joia? A gente vai ter também as chamadas estepes, vegetação mediterrânea e vegetação de montanha. A gente vai observar aqui a sua ocorrência no mapa e nas imagens aqui do nosso livro. Meus queridos, finalizamos a nossa aula por aqui. Como atividade, eu deixo para que vocês realizem justamente uma análise da vegetação do continente europeu e realizem a leitura das características dessas vegetações. Deixarei na plataforma online atividades que serão resolvidas de acordo com esse conteúdo lido, né? E o que foi cobrado justamente, o que foi passado, nesta videoaula. Desde já, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.